Olá, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Van e eu assisti recentemente aí a série Shogun. Estava passando nos serviços aí de streaming, né? Shogun, a gloriosa saga do Japão, que conta lá em 1600, na época que os espanhóis e os portugueses estavam brigando lá pelo Japão, né? Pelo território, pelas cidades e o comércio com o Japão. E aí nós temos a história do shogunato. Então é uma série, apesar de ela ter liberdades criativas, né? Não é um documentário da época, mas ela reflete muito assim da época dos samurais, dos costumes, né? Das batalhas, das roupas, dos castelos, das vilas, né? Do Japão feudal lá na época dos gloriosos guerreiros samurais. E aí terminei, né, de assistir essa série e estava relembrando sobre algumas coisas que a gente sempre teve aqui na cultura pop, né, lá na época da nossa infância, lá nos anos 80, 90. Nós tínhamos muito na cultura pop, mas era muito um pastiche, né, um pastiche dos ninjas, dos samurais. Mas hoje eu vou falar um pouco aí sobre algumas obras que refletem de uma forma mais realista um pouco, né, o que foi a era aí dos valorosos guerreiros, os honrados samurais. Quem lembra lá nos anos 80 especificamente, né, que foi o período ali da minha tenra infância, que eu tenho as memórias, mas assim dos desenhos lá do show da Xuxa, finalzinho dos anos 80. Então você tinha, por exemplo, Tartarugas Ninja, que usava esse mito, né, de uma forma, as próprias Tartarugas Ninjas são uma paródia, né, mas nós tínhamos na cultura pop aqui ocidental um pastiche, né, do que era esse mito do samurai, do guerreiro samurai, dos ninjas, que aqui se mesclavam, né. Quem lembra filmes dos anos 80, lá, como American Ninja, né, o ninja americano, coisa terrível, assim, né, totalmente. Era uma coisa da época que a gente curtia, era um filme de ação, né? Mas a cultura mesmo, o samurai, quem foram os samurais, essa cultura do Japão, né? É como uma forma um pouco mais histórica, eu só conheci depois, mais tarde, né? Quando eu já um pouco mais velha, os filmes do Kurosawa, né? Os Sete Samurais do Kurosawa, os filmes, né, dele, o Rashomon, né, umas formas, todos os filmes do Kurosawa que retratavam de uma forma um pouco mais realista, histórica, né, esta época lá do Japão, até o final da era dos samurais, né. Mas nos anos 80, por exemplo, tínhamos isso aqui, ó, quem lembra disso aqui? Kim, o Pequeno Samurai, da editora Ninja, 140 cruzados novos, cruzeiros, que é a número 2. E aqui atrás, ó, Uniforme Ninja para Criança. Esse era o Pequeno Ninja, que eram as duas publicações desta editora, né? Tinha o Pequeno Ninja e este Kim, o Pequeno Samurai. Então nós temos aqui uma representação, né? A espada ali, a katana, né? Que é a grande alma aí do samurai. Mas de uma forma nossa aí, ocidental, as crianças brincavam muito, né? Criança, assim, era muito. Então, esse aqui era bem bacana, assim, pra época, né? O Pequeno Ninja. Essa editora, acho que não tem. Vocês estão vendo que o Pequeno Ninja está jogando ali um glorioso Mega Drive na capa deste gibizinho. E falando no Mega Drive, é claro que os videogames não ficaram de fora, né? As produtoras eram japonesas, né? Nintendo, a Sega. E é claro que nós tínhamos, por exemplo, este jogo aqui, ó. Tá, deixa eu pôr aqui na forma. Aqui está melhor. Quem lembra deste jogo aí do Master System, que era um glorioso samurai. Olha aí. Este eu joguei muito, né, do Master, era muito legal este jogo. Aqui nós tínhamos, assim, realmente um samurai, né, de uma empresa japonesa, né? A Nintendo também fazia, como eu disse, mesclava um pouco essa mitologia também dos ninjas, né, dos guerreiros ninjas. Então nós tínhamos a série Ninja Gaiden, né, o Ninja Gaiden do Nintendinho. Nós tínhamos a série Shinobi ali no Master System, no Mega Drive, nos fliperamas, né, nos arcades.
inúmeros jogos, né? Mesmo os jogos, por exemplo, como Ninjas ou outros, que não eram especificamente sobre os samurais, usavam muito da estética. Tinham chefes lá que eram com uma armadura, né, samurai. Muitos usavam essa alegoria, né? Mas era tudo assim um pastiche, né? Uma forma muito ocidental também. Mas os jogos de videogame eram assim, como eram guerreiros, né? Os samurais, os ninjas, então era ideal para um jogo de ação de plataforma da época, né? Com a espada, né? Nós temos aí um mito, o samurai muito forte aí com a espada, né? A katana, que ela representa meio que a alma ali do samurai, né? Um samurai sem a espada ele não tem, né, mais suas defesas, sua arma. Então ele perde ali sua identidade, né? Nós tínhamos muito isso. Além de toda a filosofia que nós temos do guerreiro, né? Do guerreiro forte, o guerreiro que treina, né? O guerreiro disciplinado, né? Disciplina, a filosofia, né? A concentração, a ética, né? A honra, né? Os guerreiros samurais, na forma como nós sempre vimos, eles sempre primavam muito pela honra, né? Pela lealdade ao seu senhor, ao seu clã, né? Seus feudos. Então isso tudo fazia parte. E nós tínhamos, claro, desenhos como Tartarugas Ninja, que eu já mencionei. O filme das Tartarugas Ninja, se vocês não lembram, Tartarugas Ninja 3. Quem assistiu aquela lá e tenta apagar da memória. Mas eles voltam, inclusive uma viagem do tempo, elas voltam para a era lá dos samurais, né? Depois eu assisti o desenho do Samurai X, o anime, quando passava já de manhã na Globo. Kenshin, né, que era um retalhador, que se passa nessa época. Nós temos muitas obras, né, que se passam nessa era, o final da era dos samurais, né, divisão histórica do Japão, o final da era Edo, né. Quem assistiu aí Shogun, eu recomendo muito que vocês assistam a série Shogun, está disponível aí na Disney Plus. E apesar também de não é um documentário, né, assim, quem lembra, por exemplo, aquele filme do Tom Cruise lá, O Último Samurai, que é um filme bacana, assim, claro que não é uma retratação histórica dos personagens, né? Mas a série Shogun é mais ou menos assim, é baseada no livro, né? Shogun, a gloriosa saga do Japão, onde nós acompanhamos ali um navegador espanhol que chega na ilha no Japão, sem falar japonês, sem conhecer a cultura do Japão, está indo, seguindo lá os portugueses que já estão no Japão, fazendo comércio, estão implantando lá a igreja católica, né, no Japão. Então existe um contexto ali histórico bem bacana, né, na era do shogunato ali até depois o Japão se fecha novamente para o Ocidente, né, com atores japoneses, um elenco aí de atores japoneses conhecidos que é excelente, muitos diálogos em japonês, coisa que nós não tínhamos na época, né, era tudo muito em português mesmo, né, dublado, que nós assistimos. Os filmes, claro, do Kurosawa, eu assisti depois. Mas eu trouxe também aqui algumas obras. Vou recomendar também um jogo, né, assistam a série para quem quer conhecer um pouco mais sobre, uma forma um pouco mais realista, né, um pouco mais histórica, como eram, né, os samurais e o Japão naquela época. Então assistem a série Shogun. Assistam também. Opa, vamos ler aqui agora. Eu vou colocar já umas. Aqui, ó. Hiroshi Hirata Satsuma Gishiden. Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma. Isso aqui é da Pipoca e Nanquim. A Pipoca e Nanquim tem uma série aqui do Hiroshi Hirata, que era um mangaka, né? Só que ele não faz assim, como eu disse. Quem assistiu na época lá, né, como nós assistimos os filmes, os desenhos, principalmente ocidentais, né, mas ele não usa essa questão, né, isso aqui é um contexto bem histórico, né, não são samurais com superpoderes, né, não são baseados aí na história mesmo do Japão.
Inclusive também tem este aqui, também no mesmo autor, Hiroshi Hirata. Esse aqui é um autor já dos anos 70, né, 80 lá, que já, né, acho que já faleceu até. Mas esse tem, por exemplo, O Preço da Desonra, que esse aqui particularmente assim é muito interessante para quem, né, quiser ler, porque ele mostra um outro lado, assim, principalmente a questão da honra dos samurais, que justamente como eu disse, eu trago aqui essa questão do mito, né? Que nós temos um mito aí do super guerreiro, e nem sempre, né, eles eram homens com defeitos e virtudes, né? Mas muitos não seguiam, né? Por exemplo, este personagem aqui, ele é um cobrador de promissórias, que são promissórias que eram feitas em combate, em guerras, em combates, quando um samurai perdeu, né, a batalha estava para ser executado, se ele, né, às vezes ele implorava pela vida, né, para voltar para sua família, sua mulher e seus filhos, e ele assinava uma promissória, né, como uma dívida de sangue, para que ele pagaria, né, só que, claro, no campo de batalha lá ele não tinha ouro, né, não tinha dinheiro, então ele assinava uma promissória, ó, não vou, né, te executar aqui na batalha, mas você está me devendo este valor aqui, que não era um valor pequeno, claro, né, pela vida dele. E aí muitos desses voltavam, e claro, devido às batalhas, tudo isso demorava, né, às vezes a pessoa se mudava, estava em outro local, achava que não iria ser encontrado, e não pagava mais essa dívida. Só que essa dívida ficava, e este cobrador aqui, ele era contratado, um grande samurai, contratado para cobrar essas dívidas de honra, né? Então, era muito vergonhoso para as pessoas, inclusive, pagarem essa dívida, porque todos sabiam que ela não tinha honra, né? Que ela pagou para não morrer, né? Enquanto a honra do samurai, como nós conhecemos, a honra máxima é morrer em batalha, né? Morrer pela honra, ou cometer, né, os harakiri, né, tirar a própria vida ali, ao perder uma batalha, mas mantém sua honra. Né? E isso aqui, então, é muito interessante, essa leitura, porque essas pessoas fazem de tudo, né, para não só não pagar a dívida, porque era um valor muito alto, mas para esconder, né, da família e da sociedade, que eles sofreram essa vergonha de não pagar a dívida. Então, eu peguei só esses dois aqui. Esta série aqui dos Guerreiros de Setsuna são 3 volumes. Então, eu só peguei o primeiro, eu tenho a coleção, né? Essa coleção Hiroshi Hirata, do Pipoca e Nanquim, aí da editora Pipoca e Nanquim, muito recomendada. Assim como, também, da Pipoca e Nanquim, eu recebi agora esta biografia do Miyamoto Musashi, do Shotaro Ishinomori, né? O Miyamoto Musashi é aí o samurai mais conhecido historicamente, né, do Japão. E aqui é a biografia do Musashi em quadrinhos. Né? O Musashi aí considerado um dos grandes ali, se não o maior samurai da história do Japão, né? Ele sobreviveu aí, venceu inúmeras batalhas, criou técnicas de combate, estratégias de combate, de guerra, sobreviveu, né? Assim, existem controvérsias, claro, sobre a biografia dos registros, né, dele. Esse aqui também parece ser um mangá bem legal, não li ainda, recebi agora, nessa semana. Já está na minha pilha de leitura, mas ela parece bem bonita aí. O autor aqui, né, o Shotaro Ishinomori, ele é um autor bem conhecido, né, um mangaka bem conhecido, trabalhou inclusive com obras de tokusatsu, como aqueles super-heróis japoneses, né, e ele então fez essa biografia aqui do Musashi. E ele tem, então o Sérgio Musashi escreveu também o livro dos 5 Anéis, né, são anotações lá do caderno do Musashi, eu tenho essa edição aqui, que hoje também virou meio... Isso aqui ele conta muito sobre a filosofia, os treinos, disciplina, as técnicas de batalha, né? Como você
é você entrar, né, não só a batalha física, né, golpes, o uso das espadas, né, das katanas, mas também, ó, a questão de você mentalmente, né, você já conquistar seu inimigo, né, você estar dominando seu inimigo já, causando ali o medo, né, o desequilíbrio do seu adversário. Então já antes da própria batalha em espadas, né? Só que hoje esse aqui virou também aí um pastiche, um livro capitalista, aí, os guerreiros hoje, os guerreiros capitalistas aí grandes executivos aí que estão na batalha, né? Que agora seguem aí o Bushido aí, né? Do Musashi, seguem a estratégia de guerra e do Musashi. Então os samurais, assim, muito recomendo todos esses mangás aí. Tem outros, claro, né? Eu só peguei alguns aqui que eu tenho, que eu gosto bastante. Essa coleção do Hiroshi Hirata que eu recomendo demais, aí da Pipoca Nankin. Né? Vale muito a pena. E então, assim, para conhecer um pouco, né? Como eu disse, assistir depois, já adulto, os filmes do Kurosawa, né? Tirando um pouco aquela ideia que nós tínhamos lá dos desenhos e do American Ninja, ou os próprios videogames, que apesar de serem japoneses, lá eu gostava muito de Shinobi, Kenseiden do Master System, mas também eram uma forma muito estilizada, né, do que eram que os jogos permitiam na época, claro, né. E aí nós entramos hoje no mais uma recomendação aí para quem curte dos samurais e curte jogos. Nós temos o glorioso Fantasma de Tsushima e o Ghost of Tsushima. Eu joguei no PlayStation, mas agora saiu para PC também. Ghost of Tsushima aí da Sony, né, do estúdio da Sony, que conta uma história aí, não na mesma época do Shogun, mas quando as ilhas do Japão estavam sendo atacadas lá pelo exército mongol, lá, inclusive pelos grandes guerreiros aí do exército mongol da história. Então eles estavam defendendo algumas ilhas antes que eles chegassem propriamente lá à ilha, a capital lá do Japão, né? E aí você controla ali o fantasma de Tsushima. E é muito interessante a história, lida muito com essas questões também de honra, do que é ser um samurai, um guerreiro, né? Porque o pai dele acha que ele tem que manter a honra, manter a disciplina, né? Toda a filosofia dos samurais e dos guerreiros. Mas ele acha que não, né? O protagonista e o fantasma, ele recebe este apelido aí, né? Ele é conhecido como Fantasma do Tsushima porque ele usa de técnicas de stealth, né? Porque ele não teria como enfrentar ali de peito aberto o exército dos mongóis, era morte certa, né? Porque eles estavam muito menor, né, o exército dos guerreiros japoneses do que o exército que estava invadindo ali as ilhas antes da ilha do Japão. Então ele usa assim das técnicas que ele precisa, né? Ele invade os locais de forma escondida, né, usando ali as técnicas de stealth. Ele mata alguns líderes lá de forma escondida, né, e vai minando o exército até salvar ali a ilha. E é um jogo fantástico. As mecânicas, os diálogos, a história. É um dos melhores jogos no PlayStation 4, 5. E agora no PC, né? Não joguei essa versão no PC. Mas fica aí a recomendação também. Bom demais. Ghost of Tsushima. Jogaço, como eu disse, dos melhores aí os melhores exclusivos do PlayStation, agora no PC, para que mais pessoas tenham acesso. Então, assim, para conhecer melhor um pouco, né, historicamente, do quem foram os samurais dessa era aí, da era Edo, o fim, né, quando os samurais
deixaram de ter serventia, né, quando o Japão foi pacificado e os samurais deixaram de ter uma utilidade, né, como guerreiros. Então, muitos se tornaram os ronins, né, guerreiros assassinos contratados e desgarrados, ou alguns, né, inclusive eram proibidos, né, de usar as espadas ali em público, né, circular com as armas de um samurai, até a entrada ali do Japão moderno, como nós conhecemos hoje, né? Então, fica aí. Também pergunta aí qual é a sua obra favorita aí. Você jogou, né, alguns jogos de samurai, de ninja. Você já assistiu alguns filmes bacanas aí? Recomende, né? Deixe aí suas preferências com filmes, desenhos, séries, jogos, livros, quadrinhos aí sobre os samurais que tanto atiçaram a nossa imaginação, né? Eu curtia demais. Shinobi lá do Master System, Kensei. Até coisas como Tartarugas Ninja, que eram extremamente paródias, assim, mas eram divertidas, né? Como crianças, ação, muito legal. E tinha essa pseudo-filosofia, né, que nós recebemos aqui no Ocidente, sobre a disciplina de um grande guerreiro. Obrigada você que assistiu o vídeo até aqui. Beijo no coração de todos. Até a próxima. Tchau.